Olá, seja bem-vindo ao curso de Letras Português da UAB Unimontes. Nós daremos início a mais uma oferta do curso de Letras Português e é com muito prazer que recebemos você na Universidade Aberta do Brasil. Eu sou a professora Maria Cristina Ruas de Abreu Maia, sou coordenadora de tutoria e falo em nome da professora Arlete Ribeiro Nepomuceno, que é a coordenadora do curso. Passarei agora a apresentação de onde nós estamos alocados e onde o curso é ofertado e a metodologia de estudo do curso da Universidade Aberta do Brasil, Letras Português. Então, começamos agora a conhecer mais o funcionamento do curso, né? O curso de Letras Português, vocês estão vendo aí agora um mapa. Este mapa dá uma ideia do estado de Minas Gerais, onde o curso de Letras Português já foi ofertado. Então, na cor azul escura, nós temos a oferta de 2018, então vocês podem ver que eram 3 polos onde o curso era ofertado, esses alunos já foram graduados. Na cor azul clara, nós temos a oferta que se iniciou no ano de 2020, onde o curso ainda está em funcionamento, já encaminhando para a sua fase final. E agora, na cor rosa, nós temos a oferta de 2022 e 2023, essa que vocês estão ingressando. Como vocês podem ver, o curso está em expansão, o que mostra a nossa potencialidade na formação de professores pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Unimontes, né? Então, hoje nós estamos em 43 municípios. Os cursos da UAB Unimontes, eles possuem uma metodologia própria, criada a partir de um processo de pesquisa que envolveu os perfis dos acadêmicos, combinando aulas gravadas com atividades de estudos colaborativas e individuais, fóruns de discussão, momentos online e presenciais, períodos de repercurso ao longo do processo formativo, de forma a facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, o curso de Letras Português, ele possibilita, né, uma maior flexibilidade na participação, na sua realização pelo ingresso na modalidade do curso em EAD. Essa é a metodologia de trabalho. Os encontros presenciais, nós temos encontros presenciais que são ofertados nos polos, onde vocês serão alocados. Eles acontecem a cada 3 semanas, sempre às sextas-feiras à noite e sábados, no turno da manhã e à tarde. As manhãs de domingo ficarão reservadas, quando for o caso, apenas para situações específicas de atendimento aos acadêmicos, aplicações de segunda oportunidade da avaliação presencial ou avaliação final da disciplina. Então, a presença do aluno no polo se dá a cada 3 semanas, sempre às sextas à noite e sábados, manhã e tarde. Lá, o aluno, você será assistido pelo tutor presencial. Haverá um tutor que vai acompanhar você em seus estudos, nas realizações das atividades que acontecem nos polos, né? A nossa metodologia, ainda em relação à metodologia, como eu já disse, as videoaulas elas são gravadas e disponibilizadas na plataforma. Cada um terá o seu acesso, o seu login e senha, para que possa acompanhar as atividades, para que possa realizar as atividades, para que possa interagir com os tutores e colegas. Então, as videoaulas, elas são ofertadas num momento assíncrono. Do que se trata? O que isso significa? As aulas são gravadas com antecedência pelos professores formadores e disponibilizadas para você na plataforma, o que significa que você pode assistir mais de uma vez a aula em momentos diferentes. Então, eu posso assistir a aula, por exemplo, no turno noturno, mas, se eu quiser, eu também posso assistir esta aula no outro dia, no turno matutino. Então, tem uma flexibilidade de acesso a essa aula e eu posso assistir mais de uma vez, se assim eu quiser, se assim eu desejar. As aulas têm um tempo de 30 minutos, então elas são gravadas e a duração de cada aula
é de 30 minutos. Além das aulas, nós temos o webinar. O que é um webinar? O webinar é um momento síncrono em que o professor, juntamente com vocês entrando em contato com o tutor presencial, ele vai marcar um dia da semana para que ele possa tirar as dúvidas que vocês, porventura, tiverem em relação àquela disciplina que está sendo ofertada. Então, vamos supor que vocês comecem a estudar a disciplina Introdução à Leitura, e que no início da disciplina vão surgir dúvidas, vocês vão se deparar com alguns conceitos que vocês ainda não tiveram acesso a ele. Então, se tiver o webinar, neste momento, você poderá interagir com o professor buscando esclarecer as dúvidas que, porventura, surgiram durante a leitura, durante seus estudos. Então, essa webinar ela tem duração de 1 hora e ela é ofertada em um momento por cada disciplina. Além disso, vocês também terão atividades colaborativas. Como o próprio nome diz, são atividades que nós realizamos com os colegas, que vocês realizam com os colegas em grupos de trabalho. Então, essas atividades elas são realizadas em equipes, nos polos, no polo presencial. Então, se você só um exemplo, de 7 Lagoas, você vai realizar essa atividade, né, no sábado, você vai ter o turno da manhã e o turno da tarde, e você vai realizar com seus colegas, vão ser constituídos grupos de trabalhos, e você vai fazer essa atividade presencialmente no polo, com a presença do tutor presencial. Você terá um tempo de 3 horas e 30 minutos para realizar a atividade. Então, essa atividade ela é feita no polo, com a assistência, com a presença do tutor presencial. Ela tem um tempo, ela é uma a cada 30 horas de disciplina, então, suponhamos que a carga horária da disciplina é de 60 horas. Então, quantas atividades colaborativas vocês terão que realizar? 2. Se a disciplina tem apenas 30 horas, você terá que fazer apenas uma atividade colaborativa junto com o seu grupo de trabalho. Essa atividade ela é enviada por um membro da equipe com o nome de todos os participantes e ela é avaliada parcialmente pelo tutor que acompanhou a realização da atividade no polo e pelo professor que solicitou a atividade. Mas não se preocupe que todas essas informações serão transmitidas a vocês no decorrer do curso e vocês terão um tutor para esclarecer as dúvidas, tanto no polo, 2 tutores, tanto no polo e uma distância aqui conosco, que é um profissional formado em letras, exclusivamente para assistir a vocês, para acompanhar vocês, para esclarecer as dúvidas. Então, as dúvidas que forem surgindo, vocês não precisam se preocupar. Nós também temos as atividades individuais. Essas atividades individuais, elas são realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Então, agora a gente começa a se habituar com essas abreviaturas. Então, o AVA é o ambiente virtual de aprendizagem, essa atividade é realizada no ambiente. Ela é feita, você tem um prazo de 1 semana para realizar essa atividade. Então, ela consiste em para uma disciplina de 30 horas. E se a disciplina tem 60 horas, professora Maria Cristina, aí você fará 2. Se a disciplina tiver 90 horas, que é uma carga horária maior, você também fará 2. E numa disciplina como estágio supervisionado, que a carga horária ainda é maior ainda, você fará 2. Então, essas atividades individuais, elas são ofertadas de 2 formas. Uma para uma disciplina de 30 horas e 2 para uma disciplina de 60 horas ou mais. Quem avalia as atividades? Essas atividades são encaminhadas e quem avalia é o tutor à distância. Então, o tutor ele recebe a atividade e ele também tem um prazo para poder efetuar a correção, lançar a nota e dar a devolutiva para que você seja informado do resultado, né? Paralelo a isso, toda vez que uma videoaula for postada no ambiente, essa videoaula em que eu acabei de me referir, que tem 30 minutos de duração, junto a essa videoaula tem um fórum de discussão. Do que se trata esse fórum? Esse fórum é uma questão que deriva dessa aula, uma questão que surgiu após a discussão dessa aula, durante a apresentação do conteúdo da aula, uma questão de interesse,
da temática em exposição na aula. Então, o professor formador, ele vai propor uma questão que vai impulsionar esse debate. Esse debate, ele é feito entre quais são os participantes. É cada estudante com os seus pares, os seus colegas, é o estudante, né? O ingresso com o tutor à distância. Então, esse fórum ele fica disponível uma semana e é um momento muito produtivo e é um momento rico para que você mantenha interlocução, interação com o tutor e com o seu colega. Então, neste momento, você pode, ao responder a questão, apresentar uma dúvida, comentar a questão do colega, o colega pode manter interação com você. Então, é um momento em que você põe em discussão o seu aprendizado e a sua formação, e você troca com o colega. Então, esses fóruns são momentos muito importantes da formação, e também são avaliados. Então, a gente solicita uma grande atenção nesse fórum, e que não seja somente, que você não ingresse nesse fórum somente para responder a questão que foi proposta, ou a questão que solicitou a sua resposta, mas que você interaja com o colega, que você participe em vários momentos, e não só uma vez. Então, este é o fórum de discussão que vai acompanhar você em todos os semestres. Todas essas atividades que eu estou acabando de me referir, que se referem à metodologia da oferta de curso na modalidade à distância, elas serão aplicadas em todos os semestres, em todas as disciplinas. Então, você vai se habituar, você vai se acostumar com essas atividades, com a realização das atividades. E você compreenderá a importância de cada uma dessas atividades. As avaliações presenciais, né? Elas são realizadas nos polos, elas têm a duração de 1h e 20 minutos, ela é uma por disciplina e ela é avaliada não pelo tutor, mas pelo professor formador, ou seja, aquele professor que gravou a videoaula, né? Ele que vai avaliar. E essa avaliação, ela também será destinada a este professor. Além disso, nós temos as avaliações online. Essa avaliação também é realizada no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Então, você vai se acostumando com este nome, né? O AVA. Ela tem a duração de 1 hora, e ela é para uma disciplina de 90 horas, e ela também é para uma disciplina maior, com a carga horária de 120 horas. Uma disciplina que tem carga horária menor tem essa avaliação? Não tem. Então, ela só existe para uma disciplina de 90 horas e uma disciplina de 120 horas. Essa avaliação online também é avaliada pelo professor. Então, para cada uma dessas atividades, serão distribuídas notas, e o somatório dessas notas será transcrito no ambiente virtual de aprendizagem, e após essa transcrição, esse registro neste ambiente, o professor ele vai transpor a sua nota para o sistema da universidade, que é o Web Aluno, que você também terá acesso. É esse sistema que vai dizer se você atingiu a média para ser aprovado na disciplina, que é a média 70. São 100 pontos distribuídos em cada disciplina, ao longo de um semestre letivo, e você tem que alcançar a média 70 para poder ser aprovada. Mas nós falamos sobre isso mais adiante, né? Mas eu não consegui, né? Não consegui reter todas essas informações, todas as atividades que eu devo realizar, não consegui também reter quantas são por disciplina, por carga horária. Não se preocupe. A intenção aqui é só apresentar para você como o curso vai ser ofertado, como a metodologia ela é descrita, como ela é realizada, mas durante o seu ingresso no curso, as dúvidas irão surgindo, que são naturais, e você terá o apoio constante, tanto nosso, da coordenação da professora Arlete, quanto dos tutores, o presencial no polo, quanto o tutor à distância. Então, eu não quero de modo algum que você se preocupe com essas informações agora. Continuando, nós temos
A duração das disciplinas, como eu acabei de dizer, no curso de Letras Português, nós temos disciplinas da formação de professor, que são disciplinas obrigatórias, que quase os cursos, os alunos que ingressam em cursos de licenciatura, o curso de Letras Português, forma o professor de português, o professor que poderá atuar na educação básica, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então, esse professor, ele, como um professor de história, um professor de geografia, um professor que se forma em matemática, um professor que se forma em qualquer área da licenciatura, ele terá que cursar disciplinas que se referem à formação do professor. Então, você terá algumas disciplinas que têm carga horária menor, de 30 horas, né? Outras disciplinas terão carga horária de 60 horas. A maioria das disciplinas terá carga horária de 90 horas. E existem ainda outras disciplinas que estão organizadas numa carga horária maior ainda, que são 120 horas. Normalmente, as disciplinas que têm a carga horária maior do curso são as disciplinas do estágio curricular supervisionado, que é obrigatório. Então, essa disciplina tem uma carga horária maior, porque compreende um período de realização nas escolas, mas também não quero que se preocupe com isso, que você será informado no momento oportuno. A gente só está começando a falar agora do início do curso. Então, para cada disciplina, uma disciplina de 30 horas, quantas semanas a disciplina ocorrerá em quantas semanas, Cristina? Em 3 semanas. Haverá quantos encontros presenciais? Apenas 1. Serão quantas videoaulas? 2. Atividades colaborativas? 1. Quantas atividades individuais eu tenho que fazer? Apenas 1, numa disciplina de 30 horas. Haverá quantos fóruns de discussão? Então, eu quero que vocês se lembrem que, se eu tenho 2 videoaulas, eu terei 2 fóruns de discussão. Para cada videoaula, eu tenho, respectivamente, um fórum. E o webinar, eu tenho apenas 1. E a avaliação presencial, eu também tenho 1. E a avaliação online, eu não tenho uma avaliação online, uma O, numa disciplina com carga horária de 30 horas. Agora, e uma disciplina de 60 horas? A disciplina de 60 horas, ela tem a duração de 6 semanas. São quantos encontros presenciais? São 2. E as videoaulas? São 4. Como eu acabei de falar, se são 4 videoaulas, eu terei o mesmo número de fóruns, 4 fóruns. Quantas atividades colaborativas? Aquelas que eu terei que fazer com os meus colegas, formando uma equipe de trabalho aos sábados, serão 2. Essa atividade é aquela que eu realizo com o colega, com meus colegas, e apenas 1 irá enviar ao professor. Eu já falei sobre ela, mas também não se preocupe que vocês serão informados no decorrer do processo. Assim que as aulas iniciarem, vocês terão todas as informações. E as atividades individuais? Também são 2. O webinar, que é aquele momento em que o professor é síncrono, né? E vocês e o professor estarão online ao mesmo tempo. Assíncrono, vocês não precisam estar online com o professor ao mesmo tempo. Síncrono quer dizer que eu estarei online com o professor ao mesmo tempo. Né? Então, o webinar é este momento em que o professor vai tirar as dúvidas que você, porventura, apresentar, vai esclarecer um conceito que, porventura, você não compreendeu. É esse momento de troca, de interação entre vocês e o professor que está ofertando e que é responsável pela disciplina. E a avaliação presencial, numa disciplina de 60 horas, também é 1. E a avaliação online? Eu não tenho avaliação online numa disciplina de 60 horas. E uma disciplina de 90 horas? Eu também acabei de me referir que no nosso curso, a grande maioria, ou a maioria das disciplinas, está organizada numa carga horária de 90 horas. São as disciplinas específicas dos estudos literários e dos estudos linguísticos. Então, essa disciplina ela tem uma duração maior. São 9 semanas. Então, ao longo de 9 semanas, você terá o percurso formativo dessa disciplina de 90 horas. Serão quantos encontros presenciais lá no polo? Né? Eu ainda me referi ainda lá a 7 Lagoas, ou quem estará lá em Várzea da Palma. Você terá que estar lá no polo 3 sábados, né? São sexta-noite e sábados.
E videoaulas são 6. Se são 6 videoaulas, são 6 o quê? Fóruns, porque eu já disse que a mesma quantidade de videoaulas corresponde à mesma quantidade de fóruns. E as atividades colaborativas? Aquela que eu faço com meus colegas, que a gente constitui uma equipe de trabalho, também serão 3. As atividades individuais são 2. O fórum eu acabei de dizer. O webinar, que é esse momento que a gente tem que fazer o possível para estar presente, esclarecer as dúvidas, interagir com os colegas, interagir com o professor formador, será em um momento síncrono, como eu disse, todo mundo online ao mesmo tempo. A avaliação presencial é uma, e agora, como a carga horária é maior, eu também tenho a avaliação online. Todas essas atividades serão pontuadas, e os pontos, que equivalem aos 100 pontos, cada disciplina vale 100 pontos. Qual é a média? 7. Então, vocês saberão exatamente quantos pontos vale cada atividade em que você participará, que você realizará. Aí, por fim, aqui, destacado na cor preta, tem uma disciplina de 120 horas. Que disciplina é essa, por exemplo? Eu me referi ao estágio. Essa disciplina tem uma carga horária maior. Ela tem uma duração de 12 semanas, ou seja, quantos meses eu tenho essa disciplina? Mais de 2, porque a carga horária é extensa. São quantos encontros presenciais? No polo onde eu estou matriculado, onde eu estou alocado. São 4 encontros. Videoaulas, são 8 videoaulas. Se são 8 videoaulas, quantos fóruns são? 8 fóruns. Não é isso que a gente já falou sobre isso? E as atividades colaborativas? Aquela que eu faço no polo com minha equipe de trabalho, serão 4. Com a presença do tutor presencial, que vai atribuir parte da nota e vai encaminhar a atividade escrita para que o professor avalie. Então, são 4 atividades colaborativas. E as atividades individuais? Serão 2 atividades individuais. O webinar, né, que é aquele momento síncrono em que eu estarei online ao mesmo tempo que os meus colegas e que o professor formador. O webinar é um webinar. E a avaliação presencial, desculpe-me, é uma avaliação. E a avaliação online é uma também. Aí eu não consegui, né, reter todas essas informações, são muitas informações, são muitos números para gravar, e eu sequer consigo me lembrar o que você está acabando de dizer, professora. É normal, não fique ansioso em relação a essas informações. Como eu acabo de dizer, essas informações serão transmitidas a vocês durante todo o processo formativo e no início do ingresso no curso de Letras Português. Para isso que você terá um tutor presencial e uma à distância para poder acompanhar você e dar toda a assistência que for necessária. Além de mim, que estou na coordenação de tutoria, e da professora Arlete, que é a coordenadora geral do curso, que acompanha diariamente todas as questões inerentes ao curso. Então, não se preocupe, não fique ansioso. É normal que quando a gente comece qualquer coisa que a gente não está habituado e que a gente se depara com acúmulo de informações que são necessárias em realização de determinada atividade, que isso gere uma ansiedade. Mas isso, de forma nenhuma, a intenção não é gerar ansiedade. É mostrar para vocês que são muitas atividades e isso permite permite que você tenha mais oportunidades de assimilar todas as informações, todo o conteúdo que vai ser transmitido. Então, a intenção justamente não é causar ansiedade, é justamente mostrar que com essa metodologia ofertada, a intenção é que você possa ter um processo formativo muito mais tranquilo, certo? Então, é essa a nossa intenção, é essa a nossa expectativa. Depois eu gostaria de falar com vocês aqui, vou passar esse slide, porque diz respeito ao cronograma de capacitações que nós já tivemos, e nós estamos aqui agora fazendo com vocês a intenção de apresentar o curso e dar a vocês as boas-vindas, e agora eu vou falar um pouco para vocês do nosso curso de letras, como ele está
organizado. Então, eu vou apresentar a nossa estrutura curricular do curso de letras, né, para que vocês saibam quais são as disciplinas, né, eu acho que todo mundo tem essa expectativa quando ingressa num curso superior, e quais são as disciplinas que eu iria estudar, quais são as disciplinas que serão ofertadas no início do curso, né? Então, para que vocês saibam quais são as primeiras disciplinas que vocês irão estudar, apresento-lhes o primeiro período do curso de Letras Português, na modalidade à distância. Então, este é um projeto em que eu e a professora Arlete temos um carinho muito especial por ele. Nós pensamos na oferta dessas disciplinas de modo a possibilitar com que vocês tenham, né, uma formação que possibilite a que vocês atuem como professores da educação básica, como eu havia falado ainda há pouco, que eu acabei de mencionar, vocês vão poder atuar nas escolas, tanto nas escolas públicas, na rede pública de ensino, na rede pública estadual e municipal, nos municípios onde vocês residem ou em outros municípios, vocês poderão prestar concurso, como vocês poderão estudar, poderão atuar nas escolas da rede privada, as escolas chamadas particulares. Além disso, há outro mercado de atuação, ou eu só poderei ser professor, professora? Estou fazendo letras e serei apta apenas a ser professora? Não, né? O nosso mercado de trabalho ele é muito amplo. Nós podemos atuar em várias frentes. Você poderá atuar na revisão de textos, né? Você poderá se tornar um revisor, você poderá se especializar para que você se torne um revisor. Aí você vai poder revisar textos, e é uma atividade hoje remunerada, é uma atividade solicitada, requerida. Então, é interessante que você perceba que a sua formação é de professor, mas ela não se restringe apenas à formação de professor. Fora isso, eu posso ter outro mercado de trabalho? Sim. Eu posso, por exemplo, ser um secretário executivo, e é sempre requerido para essa atuação as pessoas que são formadas em letras língua portuguesa, em letras língua estrangeira. Eu posso fazer língua portuguesa e depois fazer uma complementação de uma língua estrangeira. E, além disso, eu posso continuar meus estudos. Não só pode, como deve. Todos nós estamos sempre no processo formativo. Ninguém aqui parou de estudar, né? Então, você vai poder, por exemplo, fazer uma pós-graduação lato sensu, você poderá fazer um mestrado acadêmico e, porventura, se você assim desejar, atuar na formação superior, você poderá fazer um doutorado. Não existe um limite para nós em relação à nossa atuação e nem tampouco nós poderemos ser uma coisa só, nós seremos uma coisa só. Então, são muitas possibilidades de atuação, o mercado de trabalho é promissor, como vocês bem devem saber, há um déficit muito grande na formação e de professores de língua portuguesa formados, graduados em licenciatura de uma universidade pública. Vocês estão ingressando numa universidade pública de excelência, que tem tradição, que tem mais de 60 anos de história, que tem toda uma credibilidade na formação de professores. Então, isso, com certeza, fará um diferencial. Fazer parte de uma universidade pública de excelência como a Unimontes é um diferencial no meu currículo. Então, acredite na sua formação. Então, nesse primeiro momento, assim que você começar o primeiro período, e aí eu começo a falar que a formação ela está organizada em períodos. São 8 períodos ao longo de 4 anos. Então, a cada ano, você fará 2 períodos, né? Normalmente, nós começamos no início do ano e terminamos ao final, mas o calendário da UAB não é igual, idêntico ao calendário da Unimontes presencial. Mas não se preocupe também em relação a isso, que vocês também serão informados em relação ao calendário.
E esse primeiro período, quais são as disciplinas que eu irei cursar? Você irá cursar Fundamentos e Metodologia da Educação à Distância. Se você está começando um curso que está sendo ofertado na modalidade à distância, essa disciplina é, sim, um pilar. Ela é uma disciplina de fundamental importância para que você conheça o funcionamento, a metodologia, para que você saiba como está estruturada um curso à distância. O que eu preciso saber para poder participar num curso nessa modalidade? Então, essa disciplina ela tem uma carga horária de 30 horas, sendo 6 horas teórica e no núcleo de presencial, e a distância 24 horas teórica, também no que diz respeito a todas as informações inerentes à metodologia do ensino à distância. Aí começamos com uma disciplina que já diz respeito à nossa formação de professor de português. Essa já é uma disciplina da formação de professor de português, que é Comunicação e Expressão Acadêmico-Científica. É uma disciplina importante, professora Maria Cristina, com certeza, né, considerando que todos nós precisamos de saber nos comunicar, nós temos que nos comunicar, todos nós nos comunicamos em língua portuguesa, todos nós somos falantes de língua portuguesa, mas nós precisamos dominar outras modalidades, outros gêneros de texto, outras formas de nos expressar, que não é que a gente usa para comunicar todos os dias. Então, essa disciplina ela vai tratar de uma modalidade de texto que diz respeito à universidade. São textos que circulam neste domínio acadêmico, né? Esse domínio acadêmico-científico. Os textos que são consumidos, produzidos, lidos na universidade. Então, essa disciplina ela tem a função de instrumentalizar você para que você seja capaz de dominar essa escrita acadêmica e para que você conheça os gêneros acadêmicos que circulam na universidade. Depois dessa disciplina, você fará uma disciplina chamada Iniciação Científica, que, como o próprio nome diz, está muito relacionada com a disciplina anterior, que se refere à escrita acadêmica, ao trabalho de leitura e escrita, à escrita científica, ao trabalho de pesquisa, né, que a gente realiza muito na universidade, que é quando a gente se depara com os textos teóricos, que a gente tem que ler, refletir, fazer resumos acadêmicos, resenhas acadêmicas. Então, essa disciplina faz uma interlocução, ela dialoga com a disciplina anterior. Outra disciplina que será ofertada neste primeiro período de curso, que é a disciplina do eixo integrador, que é aquela que eu acabei de me referir, que se refere à formação do professor de todas as licenciaturas, é Fundamentos Filosóficos da Educação. Trata-se de uma disciplina que é uma disciplina obrigatória da formação de professor. Então, todo mundo que ingressa em um curso de licenciatura terá que fazer a disciplina Fundamentos Filosóficos da Educação, que é uma disciplina muito interessante, porque nós vamos estudar as principais correntes dos estudos filosóficos, de que modo essas correntes elas têm relação com a nossa formação de professor, com o nosso fazer de professor, com o nosso ofício. Então, é uma disciplina de muita relevância. Depois, nós já temos uma disciplina com a carga horária, aquela carga horária maior, a que eu me referi ainda há pouco, que é a carga horária de 90 horas, que é uma disciplina prática, que é a oficina de texto 1, práticas de leitura e escrita. Essa disciplina, eu estou aqui diante de você, já trabalhei com essa disciplina, creio que é uma disciplina muito importante, ela contribui muito para o desenvolvimento do estudante, do aluno de graduação, uma vez que ela permite refletir sobre o ensino da leitura, sobre a leitura, o que é ler um texto. Como é que a gente lê um texto? A gente começa a disciplina refletindo sobre essa prática de leitura, essa competência
de leitura que nós temos que desenvolver a todo momento. Então, a gente está, com essa disciplina, a gente oportuniza que o aluno reflita sobre as leituras, se a gente lê textos que são diferentes de modo igual, se existe algum instrumento, alguma técnica, se são habilidades ou competências, do que eu tenho que me apropriar, ou de que eu tenho que me apropriar para me tornar uma leitora mais proficiente, né? Será que eu leio um anúncio da mesma forma que eu leio um texto acadêmico? Será que as leituras são iguais? Exigem de mim, leitora, o mesmo comportamento, lançar mão das mesmas habilidades e competências? Então, essa disciplina, ela parte da minha formação, eu me formando leitora, porque é um processo infindável, eu me torno leitora todos os dias de textos que eu não havia lido antes, e ela também se dedica muito, ela se volta para a escrita, né, para a atividade escrita, de gêneros textuais variados, tanto os que circulam no ambiente escolar, quanto os que circulam fora do ambiente escolar, aí na sociedade. Então, essa disciplina, ela é ofertada em 2 períodos. Essa é a oficina de texto 1, e no segundo período vocês terão a disciplina oficina de texto 2. Aí, neste período também, vocês iniciarão os estudos literários. Então, a primeira disciplina com a qual vocês se depararão é Teoria da Literatura 1. Então, para todos nós que somos apaixonados pelos estudos literários, assim como os estudos linguísticos, esse é o primeiro momento de se deparar com a teoria da literatura, né? Então, de que modo a literatura é trabalhada no curso, de que modo que essa teoria nos auxilia a ler melhor, a compreender melhor textos, a refletir melhor em relação aos textos que nós temos que ler da literatura. Então, essa disciplina também ela tem uma carga horária maior, porque é uma disciplina específica da formação de professor de português, e são 90 horas. Ainda neste primeiro semestre, vocês vão estudar a disciplina o latim e a formação do português. Mas por que estudar a disciplina de latim e a formação do português? Porque a língua portuguesa é uma língua leonatina. Só isso já seria um argumento válido, né? Então, a gente estuda o latim justamente porque eu acabei de falar, porque nós estamos nos formando como professores de português, e todos nós sabemos que o português é uma língua cuja origem é o latim. Então, vocês terão uma apresentação da língua latina, da cultura latina. Então, conhecer um pouco o latim, se deparar com essa língua que deu origem ao português, o contexto cultural histórico, é de fundamental importância para a formação do professor de português. Então, além desse primeiro período, nós temos as disciplinas que compõem o segundo período, as disciplinas que compõem o terceiro período, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Mas eu não quero apresentar a vocês toda a estrutura, toda a matriz do curso agora, não porque não é necessário, é porque nós não temos tempo hábil para isso aqui neste momento, que é o momento de receber vocês, de recepcionar vocês, de dizer que tudo foi preparado com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, né? A nossa preocupação, ela é imensa, no sentido que vocês tenham a melhor formação possível, de oportunizar vocês uma formação que você se sinta seguro em relação à formação que você terá, que você não se arrependa e saiba que você fez a escolha certa, que você saiba que você não está sozinho, mas que você conte sempre conosco, que nós caminharemos sempre juntos com vocês, porque agora você é um aluno da Universidade Estadual de Montes Claros, no programa Universidade Aberta do Brasil. Seja muito bem-vindo, se sinta entusiasmado, comemore o seu ingresso no curso, conte sempre conosco, e é isso. Desejo que o semestre, em meu nome, professora Maria Cristina, repito o meu nome, e a professora Arlete, desejamos a todos vocês um semestre frutífero, bons estudos, entusiasmo, perseverança, compromisso e sucesso. É isso. Um abraço a todos.